Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula, Exercícios. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer então, na aula de hoje, alguns exercícios sobre as expressões numéricas e probleminhas matemáticos, tá bom? O professor Pedro é um senhor branco, tem cabelos lisos e grisalhos, veste camisa branca de manga curta e calça cinza. Ele inicia a aula em pé atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Ao fundo, o cenário do estúdio da Univesp, com formas geométricas em tons de verde, bege e cinza. Segurando um pequeno controle remoto, o professor se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Então vamos começar com os exercícios que estão lá no material de apoio de vocês, nas atividades de apoio. Então o primeiro exercício ele pede para calcular o valor dessa expressão, uma expressão matemática que contém todos os símbolos gráficos e as operações. No slide, o exercício 1 pede o valor da expressão 2 vezes, abre chave, 2 mais, abre colchete, 3 menos raiz cúbica de 64, dividido por, abre parêntese, 1 mais 25 elevado a zero, fecha parêntese, fecha colchete, mais 8, menos 0 elevado a 32, fecha chave, menos 5. Abaixo, as alternativas. A, 11, B, 13, C, 14, D, 15 e 17. Então, lembrando, qual é a ordem que a gente tem que usar, nós temos que primeiro resolver o que está dentro do parênteses, depois, resolvido isso, resolver o que está dentro do colchetes e, finalmente, resolver o que está dentro das chaves. E é lógico que em cada etapa dessas, a gente tem operações e aí eu tenho a ordem das operações. Primeiro eu faço potência, radiciação, depois eu faço produto, divisão e por último eu faço somas e subtração, ok? Então vamos resolver essa expressão aqui, olha. Em um novo slide, a expressão anterior e a primeira parte da resolução, que é 2 vezes, abre chave, 2 mais, abre colchete, 3 menos raiz cúbica de 64, dividido por, abre parêntese, 1 mais 1, fecha parêntese, fecha colchete, mais 8, fecha chave, menos 5. Tá aí a expressão, então primeiro vamos resolver o que tem lá no parênteses. 25 elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Então isso aqui na verdade é 1 mais 1. No slide, a continuação do cálculo. 2 vezes, abre chave, 2 mais, abre colchete, 3 menos 4 dividido por 2, fecha colchete, mais 8, fecha chave, menos 5. Então resolvendo ali eu vou ficar com 3 menos, já resolvi aqui, olha, essa raiz que está aqui, raiz cúbica de 64, que é igual a 4, dividido por 1 mais 1, que dá 2. Bem? A conta continua na linha seguinte. 2 vezes, abre chave, 2 mais, abre colchete, 3 menos 2, fecha colchete, mais 8, fecha chave, menos 5. Continuando, então, eu fiquei aqui dentro com 4 dividido por 2, que é 2, 3 menos 2. Resolvendo o que está lá, vai ficar 2 vezes, olha, 3 menos 2 é 1, 1 mais 2 dá 3, mais 8 dá 11. Então fica 2 vezes 11 menos 5. E o resultado, então, é 17. Alternativa E. Bem? Probleminha. A diferença entre as idades de meu primeiro filho e do meu terceiro filho é de 4 anos. Se a soma das idades dos meus 3 filhos for de 12 anos e nenhum deles é gêmeo, então cada um tem uma idade diferente, e normalmente quando a gente fala problema de idade, a gente sempre conta a idade completa. Quer dizer, então 11 anos, 12 anos, 15 anos, nunca 2 anos e 8 meses, por exemplo. Determine as suas idades. Então, probleminha simples, olha lá. Então vamos chamar de x, y, z as idades dos meus filhos. O x é do primeiro, o y do segundo e o z do terceiro filho.
quais são as informações que o problema está passando para nós? A diferença entre a idade do primeiro filho, o mais velho, e o mais novo é de 4 anos. E, além disso, a soma das idades dá 12 anos. Então, com isso, eu tenho que saber qual é a idade dos 3 filhos que eu tenho, ok? No slide, o enunciado do exercício 2, lido pelo professor e com as informações sublinhadas. 4 anos, 12 anos, idades. Na parte inferior, as equações. X menos z igual a 4 e x mais y mais z igual a 12. Novo slide com o enunciado. Da primeira equação, temos x igual a z mais 4. Substituindo na segunda equação, temos z mais 4 mais y mais z igual a 12. 2z mais y igual a 8. Bom, da primeira equação, nós temos que o x, a idade do primeiro filho, é a idade do terceiro filho mais 4 anos. Substituindo na segunda equação, a gente obtém, olha, a idade do primeiro filho, que é o terceiro filho mais 4, somado com a idade do segundo, somado com a idade do terceiro, igual a 12. Então, isso me dá uma equação que só envolve agora as idades do segundo e terceiro filho. 2z mais y igual a 8. Tá? A gente precisa observar aqui que a idade entre o segundo e o terceiro filho, qual é a diferença que pode ter? Se o primeiro e o terceiro são 4 anos, e eu não tenho nenhum filho gêmeos, a idade entre o segundo e o terceiro pode ser de 1 ano, 2 ou 3 anos no máximo. Tá? Então, eu vou usar esse fato para tentar descobrir quais são as idades dos meus 3 filhos. Então, se a diferença entre o segundo e o terceiro filho for de 1 ano, a diferença é representada por y menos z. Ou seja, eu posso escrever o y como sendo 1 mais z, substituindo nessa equação que eu tenho, vai ficar 2z mais o meu y lá, 1 mais z, igual a 8. Então, eu caio na equação 3z igual a 7, que não me dá uma solução inteira, né? 7 dividido por 3 não é um número inteiro. No slide, a informação. A solução de 3z igual a 7 não é natural. Então, provavelmente, a diferença não é 1 ano. Vamos verificar agora se a diferença de idade entre o segundo e o terceiro filho foram de 2 anos. Então, eu vou isolar aqui também, do mesmo jeito, a idade do segundo filho, o y, ele vai ser igual a 2 mais z. Jogando naquela equação vai ficar... O professor se refere à terceira equação citada anteriormente. 2z mais y igual a 8. 2z mais o y, que é 2 mais z agora. Isso igual a 8. Resolvendo, eu tenho 3z igual a 6, portanto, z igual a 2. É uma resposta inteira. Então, essa é uma possível solução. Vamos dar uma olhada ainda, tem mais um caso. Eu posso ter a diferença entre o segundo e o terceiro filho igual a 3 anos. Então, o y é 3 mais z, jogando na equação, eu vou obter 3z igual a 5, que também não vai ter uma solução natural, uma solução inteira. 3z igual a 5 é o resultado da expressão 2z mais 3 mais z igual a 8. Então, com isso está determinado, quer dizer, que o meu filho caçula, z, vai ter 2 anos. Bom, a idade dos meus filhos vão ser igual a quanto, então? O z tem 2 anos, a diferença dele para o segundo filho é de 2 anos, então vai ter 4. E a diferença do primeiro filho para o terceiro é 4 anos. Portanto, o primeiro tem que ter 6 anos. Tá? Então, está aí a idade dos 3 filhos. Pedro pensou em um número e a seguir fez as seguintes operações. Adicionou 30, multiplicou esse número, o resultado, por 7, dividiu esse outro resultado novo por 2. No final de tudo isso, ele obteve o resultado 210. Qual foi o número que Pedro pensou? Essa que seria a pergunta que a gente quer fazer, tá? Então vamos seguir os passos, montar a equação e ver o que acontece, olha. Então vamos chamar de x o número que Pedro pensou. Do enunciado a gente tem que, no primeiro passo, ele somou 30, então é x mais 30. Matematicamente é assim que eu escrevo. Depois ele fez o que na segunda etapa?
ele dividiu o resultado que ele obteve por 7. Então ele pegou x mais 30 e multiplicou, por 7. Tá aí, olha. Multiplicou por 7. E na terceira etapa, o que ele fez na terceira etapa? Na terceira etapa, ele pegou todo o resultado e dividiu por 2. Então essa é a expressão das etapas que o Pedro pensou a partir do número. Ele pensou no número, somou 30, pegou o resultado, multiplicou por 7, pegou esse novo resultado e dividiu por 2. Tá bom? Em um novo slide, as expressões. Na primeira etapa, x mais 30. Na segunda, abre parêntese, x mais 30, fecha parêntese, vezes 7. E na terceira etapa, abre colchete, abre parêntese, x mais 30, fecha parêntese, vezes 7, fecha colchete, dividido por 2. O que ele teve de resposta disso? A resposta foi 210. Então ele quer saber qual é o x que resolve essa equação. 7 vezes x mais 30 sobre 2, que é essa expressão que está escrita aqui, olha. Só escrevi ela um pouquinho diferente. Igual a 210. A expressão é escrita em forma de fração. 7 vezes, abre parêntese, x mais 30, fecha parêntese, tudo sobre 2, igual a 210. No slide seguinte, a resolução. 7 vezes, abre parêntese, x mais 30, fecha parêntese, igual a 420. Então vamos resolver essa equação. Eu passo 2 multiplicando para o lado de lá. 7x mais 30 vai ser igual a 420. Aqui aplica a propriedade distributiva, né, que a gente já viu. Então fica 7x mais 210 igual a 420, que recai nessa equação x mais 30 igual a 60. Na verdade, o que eu fiz aqui foi um pouquinho diferente. Eu peguei esse 7, olha, e passei ele dividindo para cá. Na expressão 7 vezes x mais 30 igual a 420, o professor faz uma seta partindo do 7 e apontando para o lado direito do sinal de igualdade, onde está o 420. É uma outra maneira de resolver. Então, o número que está aqui, multiplicado por 7 é 420. Então, esse número que está aqui é 60, porque 60 vezes 7 dá 420. Portanto, x igual a... x igual a 30. Tá certo? Passa o 30 para lá, subtrai, 60 dá 30. Então, Pedro pensou no número 30. Bom, vamos lá, mais um exercício aqui. Olha. Do total de pessoas que visitaram uma exposição de segunda a sexta-feira, durante a semana passada, 1/5 desse total visitaram na terça-feira e 1/4 na sexta-feira. Sabendo que o número de visitantes de segunda-feira corresponde a 3/4 dos visitantes de terça-feira e que na quarta e na quinta 192 pessoas visitaram em cada dia, então o total de visitantes na semana foi de quanto? Em um novo slide, o enunciado do exercício 4, lido pelo professor, que sublinha algumas informações. Terça-feira, sexta-feira, 3/4 dos visitantes de terça-feira. Um probleminha cheio de condições, cheio de informações para a gente poder resolver. Então vamos lá, vamos escrever a expressão. Eu vou chamar de x o número total de visitantes na semana, tá? Do enunciado nós temos, colocando numa ordem aqui certinha dos dias da semana, na segunda-feira, 3/4 vieram, 3/4 dos visitantes de terça. Então, na segunda-feira eu vim com 3/4 dos visitantes de terça. Na terça veio 1/5 do total de visitantes. Essa era a informação que eu tinha lá no problema, que eu vou colocar aqui, olha. Na terça-feira, 1/5 do total de visitantes que estou chamando de x. Então, fica 3/4 que multiplica 1/5 de x. Na quarta-feira e na quinta vieram 192 pessoas, visitantes, fazer cada um deles. E na sexta-feira veio 1/4 do total de visitantes da semana, 1/4 de x. E eu quero saber o valor da soma disso, né? Para saber quantos visitantes eu tive durante a semana toda. Então, na segunda, eu tenho
3/4 e 1/5 de x, mais terça, 1/5 de x, quarta e quinta vieram um número que eu conheço, e 1/4 do número de visitantes da semana veio na sexta-feira. A soma tudo desses tem que dar o quê? X, que é o número de visitantes que eu tive durante a semana toda. Então essa é a minha equação. Agora eu tenho que trabalhar. Agora virou o quê? Uma equação do primeiro grau só na variável x. A equação completa é 3/4 vezes 1/5 x mais 1/5 x mais 192 mais 192 mais 1/4 x igual a x. Então, trabalhando essa equação, eu tenho x menos 3 sobre 20x, menos 1/5 de x, menos 1/4 de x, igual a 384. O que eu fiz? Eu somei esses dois. O professor se refere aos dois valores de 192 da equação. A seguir, ele destaca os demais termos que possuem x e puxa uma seta para o lado direito do sinal de igualdade, onde já havia um x. E peguei tudo isso aqui que tinha x, olha, passei para o outro lado. Não foi tão longe assim. Passei para o outro lado aqui, ó. Tinha um x lá e deixei x de um lado e o que não tem x do outro. Esse 3 sobre 20 é o produto. 3 vezes 1, 4 sobre 5, produto de 3/4 por 1/5. Aí, resolvendo a equação, eu vou chegar aqui x igual a 960 visitantes. No slide, a resolução completa da equação. 20x menos 3x menos 4x menos 5x igual a 20.384. 8x igual a 7.680. X igual a 7.680 sobre 8, que resulta em 960. Então, naquela semana, tiveram 960 visitantes naquela exposição. Ok? Um problema da UBMEP, a Olimpíada Brasileira da Matemática para as Escolas Públicas, de 2013. É um probleminha interessante, olha. Janaína escreveu no quadro negro 2 números cuja soma é 1.357. Ela observou que um desses números poderia ser obtido apagando o algarismo das unidades do outro número. Que número é esse? Ou, na verdade, está perguntando aqui, qual é esse algarismo? Nós vamos descobrir até quem são os números, na verdade. Tá? Bom, como que a gente resolve isso? Eu tenho que lembrar um pouquinho aquela história de algarismo. Como é que você representa o algarismo da unidade? O número, ele tem lá milhar, centena, dezena e unidade. Então, se eu apaguei o último, eu tive outro número. Esses dois, quando eu somo, dá 1.357. Esse é o problema. Então, vamos chamar de x e y os dois números. Suponha que x é o número que, ao se retirar o algarismo das unidades, resulta no y. Então, o x é um número que, quando eu tirei o algarismo da unidade, ele resultou no y. A soma dos dois dá aquele número que está lá. Do enunciado, a gente tem que a soma é 1.357. Está lá. Vamos denotar por z o algarismo das unidades do número x. Então, o x tem um algarismo da unidade que eu estou chamando de z. É esse cara que ele está pedindo para determinar. Como o y eu consigo obter do x, retirando o algarismo, um algarismo, eu posso garantir que o y possui um algarismo a menos que x. Se você pega um número lá, 3, 5, 8, 4, e você retira um algarismo, vai dar o outro número, 358, é porque esse número que eu tenho aqui agora, ele tem um algarismo a menos que o número anterior. Você tirou um dos algarismos, diminuiu, ele ficou com... Eu não sei se ele vai ter 3, 4 algarismos, mas ele ficou com um algarismo a menos. Então eu posso falar que o x vai ser 10 vezes y, porque tem um algarismo a mais quem? O algarismo da unidade que eu retirei. A expressão completa é x igual 10y mais z. É assim a relação entre os dois. O y eu obtenho de x retirando z. E ele vai acabar tendo um algarismo a menos. Então, essa é a relação que eu tenho. Olha. Portanto, se x mais y, eu posso trocar o x por 10y mais z, mais y, isso tem que dar 1.357.
Então eu vou ficar aqui, olha, 10y mais y dá 11y mais b igual a 1.357. Tá? Desculpa, esse b aqui não, esse aqui é z, tá, gente? No slide, o professor corrige a expressão 11y mais b para 11y mais z. Não tem b aqui na história, é o número z aqui. 11y mais z igual a 1.357. Agora, z é um algarismo, então ele só pode ser um número entre 0 e 9. Ele é um algarismo, nós só podemos trabalhar no sistema decimal de 0 até 9. Esses são os nossos algarismos. E toda a equação anterior, que eu tenho o z igual a 1.357 menos 11y. Veja só, se eu dividir 1.357 por 11, vai dar 123 e o resto vai ser 4. Portanto, esse número z que eu estou querendo é justamente a divisão, é o resto na divisão do número 1.357 por 11. Por quê? O número que eu tinha, ele era 11 vezes y, somado com z, daria o 1.357. Então, ele é o resto na divisão de 1.357 por 11. O professor aponta para a equação z igual 1.357 menos 11y. Então, o algarismo que eu estou procurando é o algarismo 4. Portanto, z é igual a 4. Quais são os números? Os números estão aqui, olha. Um número é o 123 e o outro número é o 1.234. Se você somar os dois, vai dar 1.357. E se você tirar o 4 desse algarismo, vai dar o número anterior, 1.123. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos, na semana que vem, a gente vai ver um pouquinho sobre razão, proporção, quando que grandezas são proporcionalmente, diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Tá bom? Até lá, obrigado. Até a próxima. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trita, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.